Roma não caiu por guerras nessa época, caiu por choque. Um garoto sacerdote, vindo do Oriente, sentou-se no trono mais poderoso do mundo e decidiu reescrever as regras da fé, do poder e da moral. O nome dele era Elagábalo, e o que ele fez dentro de Roma deixou o Senado apavorado. Se inscreva agora e descubra como o poder absoluto pode enlouquecer até o império inteiro. Se essa história já te prendeu nesses primeiros segundos, aproveita agora para se inscrever. O Sombras do Império Romano está buscando chegar aos 500 inscritos, e o seu apoio é essencial para manter essas histórias sombrias vivas aqui no canal. Roma acreditava já ter visto de tudo: imperadores cruéis, generais sanguinários, conspiradores silenciosos, mas nada preparou o império para o jovem que chegaria ao trono, trazendo não apenas poder, mas um choque profundo contra tudo o que Roma acreditava ser eterno. Elagábalo nasceu longe do coração do império, em uma região onde religião e autoridade eram inseparáveis. Desde criança, foi moldado não como príncipe, mas como sacerdote. Aprendeu que governar significava ser venerado, que o mundo obedecia aos deuses e que os deuses falavam através dele. Vestia túnicas sagradas antes mesmo de entender o peso da coroa que um dia usaria. Quando a dinastia reinante começou a ruir em intrigas e traições, seu nome surgiu como solução política. Generais enxergaram nele uma peça fácil de controlar. Um jovem inexperiente, distante de Roma, um erro que custaria caro. Com apenas 14 anos, Elagábalo entrou em Roma como imperador. A cidade o observava com curiosidade. Um menino sentado no trono mais poderoso do mundo. O Senado acreditava que bastaria orientá-lo, que o poder real continuaria nas mãos das velhas famílias. Nos primeiros dias, houve festas, discursos e promessas de estabilidade. Mas rapidamente ficou claro que algo era diferente. Elagábalo não se comportava como imperador, não falava como imperador, não pensava como imperador. Para ele, Roma não era o centro do mundo. O centro era o Deus que servia. E agora, esse Deus pisaria no coração do império. Rituais começaram a acontecer dentro do palácio. Cerimônias longas, estranhas, barulhentas, símbolos orientais tomaram espaço, onde antes havia imagens dos deuses romanos. Senadores eram convidados, não como autoridades, mas como espectadores obrigatórios. Muitos não entendiam o que viam, outros fingiam entender por medo. Elagábalo não escondia seu desprezo pelas tradições romanas. Para ele, o Senado era um teatro antigo, repetindo gestos vazios. Gostava de provocar do inverto paipis, de expor a fragilidade da elite que sempre governara Roma. Cada gesto parecia calculado para humilhar. O povo, confuso, observava. Alguns riam nervosamente. Outros temiam. A cidade que dominava o mundo agora era governada por alguém que parecia viver em outra realidade. Dentro do palácio, o clima se tornava pesado. Servos cochichavam. Oficiais evitavam contato direto. Elagábalo cercava-se de poucos confiáveis, todos ligados ao culto que praticava. Quanto mais pressão sofria, mais se fechava em sua crença de que era protegido pelos deuses. Ele não se via como um homem comum, via-se como instrumento divino. Acreditava que qualquer oposição era blasfêmia, e isso tornava cada decisão imprevisível. O Senado começou a temer, não apenas pelo poder, mas pela sobrevivência do próprio império. Roma dependia de equilíbrio, tradição e aparência de ordem. Elagábalo quebrava tudo isso em silêncio e escândalo. O exército observava atento, soldados respeitam força e estabilidade. O jovem imperador oferecia apenas incerteza. Generais começaram a questionar até quando o caos seria tolerado. Enquanto isso, Elagábalo seguia isolado em seu mundo sagrado. Realizava rituais, proclamava símbolos, falava de visões. O trono havia se tornado um altar. Roma, um palco. A cada mês, a distância entre o imperador e a realidade aumentava. Conselhos eram ignorados, alertas desprezzados. Elagábalo acreditava que nada poderia tocá-lo. Afinal, quem ousaria ferir um escolhido dos deuses? Mas Roma não era governada apenas pela fé. Era governada pelo medo, pela política e pela força das armas. Silenciosamente, conspirações começaram a se formar. Não havia discursos públicos, nem acusações diretas. Apenas olhares trocados, acordos sussurrados, decisões tomadas longe do palácio. A guarda pretoriana, responsável por proteger o imperador, passou a exergá-lo como amiga. O jovem no trono não percebeu. Continuou acreditando que sua autoridade era absoluta, que sua divindade o tornava intocável.
O fim não veio em forma de grande julgamento. Não houve aviso. Não houve chance de defesa. Veio rápido, violento e definitivo. Dentro do próprio palácio, aqueles que juraram Proteglow decidiram que Roma precisava sobreviver, mesmo que o imperador não. Elagábalo caiu sem compreender o que acontecia. Seu corpo foi arrastado, seus símbolos destruídos, seu nome condenado ao esquecimento oficial. Roma tentou apagar sua existência como se fosse um erro vergonhoso, mas a história não esqueceu. Elagábalo deixou uma marca profunda. Mostrou que o poder absoluto, quando guiado por delírio e isolamento, pode transformar um império inteiro em refém. Que tradição sem vigilância se torna frágil. E que Roma, apesar de toda a sua grandeza, sempre esteve a um homem de distância do caos. Depois dele, o império tentaria se reconstruir. Novos imperadores surgiriam. Novas guerras seriam travadas. Mas a sombra de Elagábalo permaneceria como um aviso silencioso, lembrando que nem sempre o maior perigo vem de fora. Às vezes, ele se senta no trono, acredita ser um deus, e observa o mundo ruir sem perceber que está caindo junto. Se você chegou até aqui, é porque essa história te marcou. Se inscreve no Sombras do Império Romano para ajudar o canal a alcançar os 500 inscritos e continuar trazendo as histórias mais sombrias da Roma Antiga.